E aí, pessoal? Nós vamos dar continuidade na matéria de microbiologia, só que agora a gente vai entrar num assunto falando sobre a parasitologia. Microbiologia nós vimos em relação a bactérias, vírus, fungos, que são micro-organismos que penetram o corpo humano e nos causam doenças, algumas patologias, que pode muitas das vezes levar a óbito se não for tratado. Então, a matéria de microbiologia, ela envolve todos os micro-organismos, inclusive os micro-organismos, maiores que a gente estuda na parasitologia, que são parasitas. O próprio nome já diz, que são parasitas. Como o carrapato, as verminoses, a escabiose, que é a sarna, o piolho, que é a pediculose. Enfim, a gente vai ver, iniciar a matéria e vai falar sobre... A gente vai iniciar o conteúdo e a gente vai falar sobre alguns parasitas importantes na saúde pública, tá? Então, parasitologia para o técnico de enfermagem. Analogicamente ao que ocorre com a microbiologia, a parasitologia é um ramo especializado da ciência médica que se dedica aos estudos de parasitas. Isso que eu acabei de falar com vocês. É uma área de pesquisa bastante diversificada, pois os parasitas, que podem estar sobre a superfície ou no interior dos seres vivos, olha só. Então, existem a classificação desses parasitas. Existem os parasitas que podem estar na superfície, que são superfície corporal, a pediculose, que é o piolho, a escabiose, que é a sarna, esses são parasitas que ficam externos, do lado de fora, do corpo humano, que a gente chama de ectoparasitas. O carrapato, que a gente chama o carrapato estrela de Amblyoma cajanense, tá? Então, a gente vai ver e vai falar sobre cada um desses. Então, tem os parasitas também que ficam no interior dos seres vivos, tá? Que são o quê? A maioria das vezes, as verminoses, são os vermes, que principalmente alojam o intestino, sugando ali, causando muita cólica, sugando ali, atrapalhando a digestão de vitaminas, energia, enfim. A gente vai falar sobre cada um deles. Os que ficam na superfície são os ectoparasitas. E os que ficam no interior do corpo humano são os endoparasitas, que a gente vai falar mais à frente também, só a questão de adiantar um pouco a questão da classificação desses parasitas. Eles são de ampla distribuição. Os hábitos deles, eles são variáveis e são bem variados, o hábito de cada um deles. Só que eles têm uma característica. Eles têm uma fácil disseminação. Eles têm uma facilidade de contágio muito grande, de disseminar. Um exemplo, a escabiose, quando uma pessoa da família está com escabiose, a chance, se não tomar cuidado, a chance dela transmitir esses parasitas para outras pessoas da família é muito grande. Para quem lida com a saúde humana, a parasitologia ela oferece ferramentas para conhecer
os causadores de várias doenças, incluindo as famosas verminoses, né, que é muito comum na infância, para quem tem filho, né, ou irmão pequeno, é muito comum aparecer a questão das verminoses, né, porque a criança ela não tem aquele hábito de higiene igual o adulto, né, então qualquer coisa leva à boca, e para poder, né, levar na boca e geralmente contaminado, algum alimento com a mão contaminada, isso pode acontecer com mais frequência nas crianças. E os ectoparasitas, explicado mais à frente, assim como as medidas profiláticas e terapêuticas cabíveis em cada doença, tá? Então a gente vai ver cada um deles, tá? Parasitas microscópicos e parasitas macroscópicos. Os parasitas microscópicos são aqueles que a gente não consegue visualizar a olho nu. Precisa de aparelhos microscópicos para poder estar visualizando esses parasitas. E tem os parasitas macroscópicos, que a gente consegue visualizar, né, a olho nu. Alguns tipos de verminose, né, ovos de vermes, pediculose, que é o piolho, né, enfim, tem vários aí que a gente vai falar lá na frente cada um deles. Esta visão ela baseia, né, microscópica e macroscópica no tamanho dos parasitas. Alguns vermes eles possuem uma fase geralmente microscópica, né, o ovo ou a larva. Porém, há parasitas como o da sarna que são microscópico ou submicroscópico. A sarna, por exemplo, a escabiose, né, a gente não consegue ver a olho nu, a gente só consegue visualizar aquele processo alérgico que ele passa para o ser humano, né, cria aquela bolha, né, aquela coceira, aquelas ferroadinhas que dá principalmente no dorso das mãos, entre os dedos, né, na dobra do braço, no cotovelo, enfim, né, isso aí, eles são microscópicos, a gente não consegue visualizar, mas a gente consegue apenas perceber através dos sinais e sintomas que eles nos causam. A divisão leva como ponto de partida o tamanho do parasita adulto, né? Se o adulto for menor que 0,1 milímetro, é considerado microscópico, ou submicroscópico se for maior que 0,1 milímetro. Ele é considerado, né, macroscópico. Os parasitas microscópicos, né, o exemplo, são os ácaros, a sarna, né, que é a escabiose, que é o Sarcoptes scabii, é o nome científico da escabiose, né? A escabiose é a mesma coisa que sarna, tá? O parasita que causa a sarna, que é a escabiose, o nome dele é o Sarcoptes scabii, tá? É o nome científico do micro-organismo que causa a sarna. Esses são parasitas microscópicos, né? A gente não consegue visualizar o parasita a olho nu, tá? E nós temos os parasitas macroscópicos, né? Que a gente consegue visualizar a olho nu, que são os carrapatos, né? Principalmente o carrapato estrela, que ele é de interesse de saúde pública, tá? Porque se ele tiver contaminado com a bactéria Rickettsia ricketts, ele vai causar a febre maculosa, né? E a pessoa pode entrar e ir a óbito. Então, o carrapato, né? O carrapato estrela,
ele tem o nome científico de Amblioma cagenense, tá? Ele é aquele carrapato estrela que está nos animais silvestres e muitas das vezes também, se não tiver controle, nos animais domésticos, né? Como cachorro, né? Principalmente na zona rural, né? Nos bovinos, nos equinos, tá? Enfim. Então são parasitas macroscópicos que a gente consegue visualizar. E eles têm interesse em saúde pública porque eles provocam doenças se tiver contaminados, tá? Tem os vermes cilindros, né? Que aí já a gente está falando dos endoparasitas, que é aquele que fica no interior do corpo humano, que são os vermes cilindros, né? O ovo e larva. Os vermes achatado, que eles também eclodem, né? E fazem a postura de ovo, e esse ovo transforma em larvas. Nós temos os piolhos, hoje com muito menos frequência, né? O chato, que é um micro-organismo de interesse público e geralmente, na maioria das vezes, é considerado, né, uma contaminação venérea, né, por relação sexual. Enfim, esses micro-organismos eles ficam alojados na parte genital, tá? E nós temos as larvas de moscas, tá? Aqui nós temos uma figura, né, à direita da tela, nós temos uma figura de um micro-organismo, de um parasita, que ele é microscópico, que causa a sarna, que causa a escabiose, né? A gente não consegue visualizá-lo a olho nu. Com a ampliação de um microscópio, consegue visualizar. E ele quando ele está adulto, ele é nesse formato aqui, nada bonito, né? É um parasita muito feio, né? Que é a escabiose causada pelo Sarcoptes scabii. Aí nós temos aqui, né, que ele é considerado um ácaro. Então, o que vai acontecer? Aqui tem a pele do lado direito da figura aqui, né, desse quadro. Nós temos a pele, a camada, a epiderme, a derme, né, e eles ficam alojados principalmente na pele, tá? Na epiderme, na derme, e eles desenvolvem ali, só que a gente não consegue visualizá-los. Mas, de acordo com os sinais e sintomas, dá para poder perceber do que se trata, né? O Acrodemodex destrói o folículo piloso, né? Eles vão criando uma escavação na pele, um espessamento e inflamação da pele, que vai causando uma inflamação. E muitas das vezes, se deixar proliferar e não fizer o controle, vai ter queda de pelos, tá? A pele ela começa a ficar ásperas e as zonas infectadas apresentam um odor típico a ranço ou contaminarem-se com bactéria. Então, ele é uma porta de entrada para uma infecção bacteriana. Então, por isso que tem que ter controle. Por isso que, além de trazer aquele incômodo, aquele desconforto, né, quando a pessoa está contaminada com esse parasita, o que ele vai fazer? Se não tiver controle ali, ele pode causar uma porta, ele vai deixar uma porta de entrada para os micro-organismos como bactéria, né, que pode penetrar naquela cavidade ali e cair na corrente sanguínea ou, né, causar uma dermatite, enfim. Então precisa de ter controle. E eles são fáceis de contaminação, tá? Porque contamina
outras pessoas, principalmente pelo contato, roupa, compartilhamento de toalha, né? Toalha de banho, toalha de rosto, enfim, tá? Essa figura aqui, essa imagem é uma imagem típica, né, da mão. É uma imagem típica dos sinais e sintomas do parasita, tá? Né, da escabiose, porque ele vai formando essas pápulas, tá vendo? É tipo uma bolinha d'água e ela estoura, né? Causa o processo inflamatório, tá vendo aqui, ó? Um pouco inchado, tá causando edema, rubor, que é nessa vermelhidão, causa dor no local, tá? Então, além deles causarem, né, estarem se desenvolvendo e causando aquele desconforto, né, vai causar um processo inflamatório também, tá? E a sarna, ela tem, como eu já falei, né, ela fácil disseminação. E agora nós vamos falar um pouco sobre o carrapato estrela, né, que é o Amblioma cajanense. Tá? O carrapato estrela, ele é típico, ele tem a coloração avermelhada, né, principalmente quando é micuinha, aqueles pequenininhos, quase do tamanho de um piolho, né, eles vão crescendo, né, e ficam desse tamanho aqui, e eles ficam procurando um hospedeiro para poder se alimentar. Quem são esses hospedeiros? Principalmente os animais silvestres e os animais domésticos. Como? Animais silvestres como? Macaco, capivara, né? Esses são os mais comuns, né, que a gente, né, conhece. E tem os animais domésticos, como cachorro, tem animais de interesse econômico, como cavalo, né, os equinos, os bovinos, e precisa ter controle. Aqui ele é um carrapato, né, estrela, que ele já está aqui aderido nessa pele há um tempo, porque ele já está bem cheio de sangue aqui, já até criou um processo inflamatório aqui, tá vendo? Provavelmente esse Amblioma cajanense aqui, esse carrapato estrela, ele já está no corpo dessa pessoa aqui por mais de 4 horas. E na maioria das vezes, né, a gente não sente ele sugando, né, o sangue. A gente só vai sentir, dependendo do local que ele estiver, se ele der algum sinal, uma coceira que der, a gente, né, vai coçar e ver que é um carrapato que está ali. E um dos problemas maiores é se esse carrapato ele tiver contaminado com a bactéria Rickettsia ricketts, ele pode causar a doença, né, a temerosa doença que nós chamamos aí de febre maculosa, tá? Mas é todo carrapato que vai transmitir a febre maculosa? Não. Só se ele estiver contaminado com a bactéria Rickettsia ricketts. Ou seja, o carrapato, ele em si, ele não causa febre maculosa. Ele só vai causar febre maculosa se ele estiver contaminado com a bactéria Rickettsia ricketts. E aí ele passando por mais de 4 horas, né, sugando ali o sangue da pessoa, ele vai aderir ali o ferrão para poder estar sugando o sangue, ele vai transmitir a bactéria para o ser humano e essa bactéria vai cair na corrente sanguínea e vai causar a doença febre maculosa, tá? Aqui o Amblioma cajanense, né, aqui ele é uma fase que adulta já, né, mas que ainda não... Ele está procurando um hospedeiro, aqui ele já aderiu ao hospedeiro, né, está sugando o sangue. Depois que ele suga o sangue, ele fica inchado, né, ele fica
inchadão de sangue, ele cai, né? Ele solta do corpo, né? Seja do animal ou do ser humano. Aí o que vai acontecer? Ela vai fazer a postura. É só a fêmea que procura alimentação para poder desenvolver seus ovos, tá? Então ela vai fazer a postura de milhares de micuim, de carrapatos estrelas, né? Que fica do tamanho de tamanho de um piolho. Então uma fêmea de carrapato estrela, né? De Amblyomma cagenense, ela pode fazer a postura de até 4.000 micuins, carrapatos. Então imaginem só, uma fêmea de um carrapato, a fêmea da Amblyomma cagenense, ela pode fazer uma postura de até 4.000 filhotes, né? Aqui tem, né? A gente vai falar um pouco da bactéria ricketts, tá? Que é a febre maculosa, né? Desculpa, é a bactéria que causa doença, febre maculosa, tá? É a bactéria ricketts. Quem transmite essa bactéria se estiver infectado? O carrapato estrela, o Amblyomma cagenense, tá? Você já conhece essa doença? Já ouviu falar na febre maculosa? Então, a febre maculosa ela é uma doença grave transmitida ao homem pelo carrapato. Várias espécies de carrapato podem transmitir a febre maculosa, mas o principal carrapato é o Amblyomma cagenense, que é o carrapato estrela, que a gente já vem falando nele, né? Esse carrapato ele é conhecido também como carrapato estrela, ou carrapato de cavalo, rododeiro, né, que é o nome, depende da região, o vermelhinho e o micuim, que é o mesmo. O micuim é aquele filhotinho aqui que a gente viu, esses milhares de filhotinhos aqui que na fase inicial, tá? Os carrapatos eles vivem em vários ambientes e também em animais como cavalos, bois, cães, capivaras e outros, né? Então, ele é um animal de interesse de saúde pública porque ele traz muitos problemas. Ele traz muitos problemas de saúde pública, né? E causa morte. E a gente, em pleno século XXI, pela dificuldade de diagnóstico, a gente perde muitas pessoas com a febre maculosa, tá? Então, se você estiver em um local com a presença de carrapato e alguns dias depois sentir febre, dor de cabeça no corpo, mal-estar, tem que procurar imediatamente a unidade de saúde mais próxima que você tem e relatar que teve contato com o carrapato, né? Então a febre maculosa ela tem tratamento. O problema que eu estou falando com vocês é a dificuldade do diagnóstico, porque isso vai depender do relato do paciente, tá? Então o que acontece? Sabe quanto custa um tratamento para combater essa bactéria? Hoje, o tratamento completo, ele deve ficar aí numa faixa, porque subiu muitos medicamentos, ele deve ficar aí numa faixa de R$60, R$50, né? Mas o problema é o diagnóstico, tá? Se o diagnóstico for um diagnóstico tardio, ou se não der o diagnóstico para poder entrar com o medicamento na fase inicial, aí já fica mais difícil reverter o quadro, né? Então aqui tem algumas figurinhas, né, de animais que podem estar com com carrapato, e esse carrapato, o Amblyomma cagenense, ele pode
entrar em contato com o homem. Então, o cavalo, né, as aves, os caninos, os felinos, os bovinos, né? Aqui tem um rapazinho aqui, um hominho aqui na figurinha pescando, né? Às vezes aquele local ali, principalmente nessa época do inverno, é muito comum ter uma disseminação desses carrapatos em alguns locais, tá? Então, isso é muito comum em regiões de zona rural nessa época, né? Então, a gente precisa tomar cuidado em relação a esse parasita. Aqui é uma pessoa com a febre maculosa, a imagem, tá vendo como é que fica a febre, a pele da pessoa? Por isso que tem esse nome, febre maculosa, porque ele vai fazer o quê? Vai criar máculas no corpo humano, né? Vai ficar todo pintado, todo manchado, né? E ele é de interesse público para controle, porque é uma doença grave, tá, gente? Então, a gente precisa ter muito cuidado, principalmente o pessoal aí da zona rural, né? Não estou querendo botar terror, porque eu também gosto muito de roça, vou para a roça de vez em quando, pego carrapato, tem que chegar em casa, tomar banho, botar a água ferver, quer dizer, a roupa ferver lá para poder matar os bichinhos que tá na roupa, mas enfim, não adianta botar terrorismo, não precisa ter. O único cuidado é que quando a gente tem contato com esse carrapato, com esse parasita, o que a gente vai fazer? Se logo após, daí 3 dias, 4 dias, apresentar febre, dor no corpo, mal-estar geral, é procurar uma unidade para poder relatar, tá? Mas nem todos os carrapatos vão transmitir, vão causar doença? Não. Não são todos carrapatos. É só aquele carrapato estrela, o Amblyomma cagenense, que estiver contaminado com a bactéria Rickettsia ricketts. Se ele não estiver contaminado com a bactéria, não vai ter doença, entendeu? Então a maioria deles não estão contaminados, tá? E na próxima aula a gente vai falar, próxima aula não, vamos falar agora de uma vez também, sobre a pediculose. O que é pediculose? Pedículo é o piolho, é o chamado, né, popularmente, que nós chamamos de piolho. Isso é muito comum na infância, principalmente crianças na idade escolar, né, com muito cabelo, brinca, tem contato com outras crianças, enfim, né? Aí tem o controle. Ele pode causar doença? Pode causar doença, mas o problema maior é o controle que a gente tem que ter, porque ele causa um desconforto muito grande naquela criança, né? Pode causar uma inflamação no couro cabeludo, em alguns casos mais grave, né? Que tem alguns que deixa passar muito e não faz o controle, pode acontecer alguns casos de alopécias, né, queda de cabelo, mas enfim, a pediculose é o chamado piolho, né, que é o piolho de cabeça, que a gente chama de pedículos humanos, né, porque existem 3 tipos de pediculose, de piolho, né, que a gente viu lá no início, tá? É o piolho de cabeça, né? Esses aqui, quer ver, ó? Que a gente falou no início aqui, ó, que tem os piolhos, que é do corpo, aquela coisa toda, e tem os chatos, né? Que também são pedículos. Aí tem 3 tipos de pediculose. O piolho da cabeça, que é o Pediculus humanus capitis. Tem o do corpo, né, que ele fica no corpo humano, né, espalhado pelo corpo, pelo braço, axila, que é o Pediculus humanus corporis, né, que a gente chama popularmente de muquirana, né, que é ruim, né, incomoda, né, não tem aquela pessoa que a gente bota até o apelido, que fulano é um muquirana danado, né? É aquele cara chato, aquele cara que incomoda, aquele cara que perturba a vida da gente. É o muquirana,
né? E tem o chato, né? Porque ele já tem o formato mesmo de chatinho, né? De achatado. Ele fica na região pubiana, que é o Pyrus pubis, conhecido como chato, né? Que é muito comum nas antigamente era transmitidos, né? Em alguns lugares ainda era considerado como uma doença venérea. Então a gente falou e deu início hoje sobre os parasitas, né? Na próxima aula a gente vai dar continuidade, vai falar sobre mais sobre os outros parasitas. A gente hoje falou mais sobre os ectoparasitas que ficam do lado de fora. A gente vai falar mais, né, sobre eles, mas nas próximas aulas a gente vai dar continuidade, tá bom, pessoal? Um abraço no coração de cada um de vocês e que nós possamos também, né, mais uma vez, a partir de agosto, a gente voltar às aulas presenciais, tá bom? Um abraço no coração de cada um de vocês e um ótimo final de semana.